Eu gostaria que o Padre Gregório fosse lembrado, né, por muito, muito tempo. De vez em quando eu conto a história da minha filha, não pensa que é todo dia. Alguém que eu fico conhecendo e falo, pois é, aí foi o Padre Gregório. Ah, Padre Gregório, sim, claro. Maravilha, resolvido. Com ele está resolvido. Bom, acho que conhecemos juntos, por ocasião da internação da nossa filha, Helena, e no final dos 1975, né? 76. 76. Ela estava doente e depois veio a revelar que estava gravemente doente. Ela foi internada no Hospital Oswaldo Cruz, e a evolução da doença foi para pior, cada vez mais grave, e nos preocupou de tal maneira que ficamos descrentes da recuperação dela pela medicina, já que tudo tinha sido tentado e a coisa não melhorava. Então aí alguém sugeriu uma palavra com o Padre Gregório, eu não conhecia ainda, e que gostaria de trazer o Padre Gregório até o hospital, mas que era um pouco difícil, porque o Padre Gregório, além de idoso, ele estava doente. Então, provavelmente ele não iria poder se deslocar. Mas, para nossa surpresa, no final do dia, daquele dia, o Padre Gregório apareceu e conversou antes comigo e com a Cacilda. Estávamos sentadinhos assim, na porta da UTI do hospital. E aí, a primeira pergunta que ele nos fez me deixou um pouco desnorteado. Ele perguntou por que nós queríamos que a nossa filha se salvasse, sobrevivesse. Ela tinha 4 anos. 4 anos. 4 anos, véspera de e 11 meses, 12 meses, né? Iria fazer 5 anos em seguida. Então, eu achei que a pergunta teria uma resposta óbvia, porque gostamos da nossa filha e gostaríamos que ela sobrevivesse a essa doença terrível. Era uma doença de rins, renal. Tá? Os rins estavam paralisados e ela não respondia aos medicamentos e à diálise peritoneal que foi feita. Então, eu só vim a entender o sentido dessa pergunta anos mais tarde. Na realidade, era uma pergunta que tocava a alma da gente e feita por um homem que conhecia as verdades espirituais. Então, na realidade, ele quis despertar em nós a verdadeira resposta, que era nos aproximar de Deus e levar também a nossa filha a ser uma pessoa fiel a Deus e aquilo que a gente acreditava. Bom, aí o Padre Gregório entrou na UTI. Nós sabíamos que a nossa filha estava desacordada no leito e achávamos que ele não ia sair tão... Ia sair rapidamente, porque não tinha muito o que fazer, a não ser fazer uma oração. E levou, assim, uns 10 a 15 minutos para sair. Eu fiquei apreensivo, disse, o que será que aconteceu com o Padre Gregório? Quando ele saiu, eu perguntei, padre, e daí? Ela está muito bem, disse ele. Nós demos muita risada juntos, conversei com a Heleninha e ela está bem, só que eu pedi a ela que prometesse uma coisa, que quando ela ficasse boa em casa, ela ia pedir ao pai, ou seja, a mim, que ensinasse a rezar. E a mim também. Ele falou, a senhora também não ensinou? Eu falei, eu ensinei a Ave Maria, sim. Foi o que eu pude dizer na hora, que realmente não era uma coisa que eu fizesse todo dia com uma menina de 4 anos. Bom,
o que aconteceu? Já era de noitezinha. No dia seguinte, o médico nos reportou que ela seria removida da UTI para o quarto, que tinha apresentado uma melhora significativa. Quando chegou ao quarto, ela estava desperta, alegre. Então, na visita do médico, naquele dia, eu perguntei se ela poderia voltar para casa a tempo de comemorar o aniversário dela. Aniversário dia 23 de dezembro, faltava uma semana para isso acontecer, e o médico disse que não, que ela ia levar um bom tempo ainda em observação. Bom, para nossa surpresa, no dia seguinte veio a notícia de que ela estava absolutamente normal E liberada. Então, fomos para casa, comemoramos o aniversário dela e, em breves palavras, foi isso que aconteceu. Foi pedida uma junta médica, né? Isso. E eram 4 especialistas. Isso. E como resultado dessa reunião dos médicos, eles disseram que o que cabia a nós, pais, era esperar a evolução, mas que nós não tivéssemos muitas esperanças. Podíamos esperar pelo pior. E foi isso que aconteceu antes da ida do Padre Gregório. Portanto, era uma situação extremamente grave, né? Como ela fazia pelo umbigo o catéter que entrava, né, para a diálise, eles disseram, bom, a senhora sabe, ela não vai poder fazer esporte nenhum na vida, porque aqui é muito delicado. Você já vê uma menininha pequenininha, não pode fazer nada, assim, pelo corpo, né? E ela é campeã de karatê, que mais? Ela, até hoje, com 48 anos, ela anda da casa dela para o consultório, que ela é médica, ela virou médica. Tem 3 filhos, né? E tem 3 filhos. E, enfim, tudo. É uma esportista. Ela é uma esportista, é uma pessoa que cuida do corpo muito, coisa que eles disseram que nem pensar. Provavelmente foi um milagre que aconteceu, né? Porque ela estava perdida. A quantidade de ureia que ela tinha no sangue era 10 vezes maior do que podia ser. Anos mais tarde, mas aí é uma outra história, eu estava com um problema profissional muito sério, né? Eu tinha largado uma posição muito boa numa instituição financeira para me aventurar numa iniciativa própria. E as coisas não iam bem, estavam indo para trás, eu fazendo um esforço danado para conseguir superar os obstáculos, até um ponto que eu estava desanimado. Aí comecei a ficar desesperado. Eu não encontrava solução, né? Eu pedi a Deus ajuda, fiz promessas, mas as coisas não melhoravam de jeito nenhum. E os desesperos só aumentando. Chegou a um ponto que eu disse, bom, a melhor coisa que pode me acontecer é sumir desse mundo, morrer aqui. Eu estava nesse ponto quando resolvi escrever uma carta para o Padre Gregório. Essa carta foi recebida por um auxiliar, um assistente dele, que ele já estava na cama, ele não levantava mais, estava muito doente. E, para minha surpresa, alguns dias depois, eu recebi uma resposta. E essa resposta, de novo, em linguagem profética, dizendo que eu tinha tido uma experiência espiritual muito importante. Eu contei a minha história, contei as tentativas de conhecer outras religiões, de conhecer a Deus através de outras religiões. Então, o Padre Gregório achou que eu tinha encontrado um caminho, que eu tinha me esforçado para encontrar-me a Deus. E pedia, e aí que eu achei estranho, que eu rezasse por ele, já que eu tinha tido esse esclarecimento, esse conhecimento das coisas de Deus. E eu achava que era o contrário. Ele que conhecia, não conhecia nada, né? Mas o que aconteceu, de fato,
foi que no dia seguinte que eu recebi a carta, os meus negócios melhoraram enormemente. Recebi uma quantidade de clientes até acima daquilo que eu poderia contar. Isso é no plano puramente material, mas isso ficou marcado na minha vida espiritual também, não é? Até hoje. Na verdade, naquela época, o padre Gregório, ele era muito popular. Muita gente conhecia, muita gente. O padre Gregório é maravilhoso. Aí ele veio na minha casa, venceu tal coisa. E a minha mãe, que era viva, falecida com 95 anos, há pouco, ela tinha um grupo de oração com amigas dela, todas senhoras, assim, dessa idade, e que combinaram e me informaram disso depois, que elas iam levar o pedido, isso da minha filha, tá? O assunto da minha filha, que iam rezar pela menina na hora do texto. Acho que elas rezavam às 6 horas da tarde e iam pedir para o padre Gregório colaborar, entendeu? E foi essa maneira que fez com que ele se interessasse ou conseguisse chegar no hospital andando. Aquele senhor que estava doente, não podia nem se mexer, apareceu andando. E ele fez muito mais do que a gente imaginou que fosse, né? E aí o interessante é que se formou uma corrente de oração que ultrapassou os limites dos nossos conhecidos. Senhoras de Belo Horizonte, de outros estados, Paraná. Expandiram. Paraná, foi assim uma coisa que parecia rastilho de pólvora, né? Com o nome do padre Gregório. Não é que eu tivesse ido olhar no Google, não tinha, para procurar padre Gregório. Não, ele caiu no colo, né, da gente. Ele era uma pessoa, era um humano. Quando ele entrou por aquele corredor de hospital, eu pensava um anjo, assim. Não, era um homem. Ele era um cara, assim, muito igual a gente, mas que tinha resolvido se dar, se entregar. E eu acho que no caso da minha filha, ele se entregou de uma maneira muito profunda. E por isso que esse contato entre os dois foi maravilhoso. Foram 15, 20 minutos, como diz o meu marido, e a menina saiu rindo. Era uma mudança da água para o vinho, entendeu? Ele era assim, ele passava uma força, uma coisa assim. E inclusive eu estava vendo, tem uma foto dele ali embaixo com óculos, e tinha óculos grandes assim, né? E não era isso que eu imaginava para o Gregório, sabe? Eu imaginava um anjo de túnica, né? Uma coisa assim, porque todo mundo falava muito bem dele. E foi uma questão assim, social quase. Para mim ele era um homem santo e tinha alcançado um nível de santidade maior. Na minha opinião, foi dado a ele esse dom da cura. Ou de um contato direto com Deus, como você escreveu. Entendeu? Isso, talvez a cura não fosse por dele, fosse de Deus. Mas ele foi um caminho, né?